Olá pessoal, vamos prosseguir hoje, trabalhando o nosso coração em relação às curas, amém? Somos todos aqui alunos do Espírito Santo para esse tempo que Deus quer despertar sobre a sua igreja, a consciência sobre a vontade dele é que todos desfrutem de cura. É muito importante nós entendermos, o caráter de Deus, Deus é honesto ou não? Essa é a grande questão. Deus é honesto ou não? O que é a característica de uma pessoa que não é honesta? Uma das características de uma pessoa que não é honesta é que ela não tem preocupação em cumprir com a sua palavra. Sua palavra não vale nada, ou seja, sua palavra não é digna de confiança. Fé é eu, de fato, colocar a palavra de Deus na posição que ela deve estar. A palavra de Deus deve estar 100%, ou seja, a palavra de Deus deve estar para mim no nível de absoluta certeza. Se Deus falou isso, isso vai acontecer. Eu creio nisso, eu me agarro nisso, essa é a verdade. Então isso é muito importante para nós, Jeremias, capítulo 1, verso 12, parte B, diz o seguinte: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo, O verbo velar significa zelar, cuidar, proteger. Ou seja, Deus está atento de forma clara e objetiva para cumprir com a sua palavra. Isso é algo maravilhoso, Em Hebreus capítulo 13, verso de número 8, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Em outras versões, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele é imutável. Amém? Então ele não é aquele que está com um desejo num dia, no outro dia ele está com outro desejo, ele falou uma coisa hoje, mas amanhã já não vale aquilo que ele falou. E por que é importante estar isso aí no nosso coração? Por quê? Porque a substância da fé é a palavra. Amém? Tudo que Deus nos dá por meio da sua palavra, por meio do Espírito e da palavra. Amém? Então isso é muito importante. Nós precisamos ter o nosso coração resolvido acerca da fidelidade de Deus em relação a cumprir a sua palavra. E um dos aspectos claros na palavra de Deus é o desejo de Deus que todos desfrutem de cura, que todos desfrutem de saúde plena. Se nós formos duvidar, se você tiver que duvidar, se eu tiver que duvidar, não vamos duvidar de Deus. Não vamos duvidar de Deus, vamos duvidar das nossas próprias dúvidas. Vamos duvidar desses falsos argumentos, desses sofismas, dessas falsas crenças que estão tão fortes no nosso coração, que encheram o nosso coração de dúvida e de incredulidade. E nós temos que entender algo muito sério aqui hoje, muito sério. Nós precisamos resolver essa questão da incredulidade do nosso coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Só que a palavra de Deus ela não se cumpre do ponto de vista, não se manifesta na vida daqueles que duvidam dela. Você não vai se apropriar, ou seja, Deus está falando para você algo, mas você duvida do que Deus está falando. Então, porque você duvida do que Deus está falando, você não vai se apropriar do que Deus está falando. Você não vai poder desfrutar do que Deus está falando. Se eu duvido, eu não vou desfrutar do que Deus está falando. Então, esse é o ponto da fé. Quando eu acredito, quando eu de fato coloco de fato a minha confiança na palavra de Deus, essa palavra se torna algo que operante em minha vida. Então é muito importante nós entendermos isso. Tudo que flui é pela graça, então a graça é a provisão de Deus para uma vida poderosa nele, para uma vida que cumpre o seu propósito, uma vida que expressa a sua vontade, mas entretanto essa graça só é acessada mediante a fé. É uma coisa interessante, Na cruz Jesus morreu por todos, mas nem todos vão estar no céu. Por quê? Porque muitos resolveram não crer no que Deus disse. Muitos resolveram não crer na palavra de Deus. E em muitas áreas da nossa vida acontece isso. Deus está falando lá. Eu levei as suas dores,
Eu levei suas enfermidades e levei suas dores. Eu levei suas enfermidades e levei suas dores. Nós precisamos agora o quê? Trabalhar o nosso coração em relação à incredulidade. Como que eu trabalho o meu coração? Meu irmão, comece a meditar na palavra e principalmente comece a confessar a palavra. Pega o texto bíblico e vai confessando todos os dias. Todos os dias. Vai confessando, para de confessar o que você está vendo e comece a confessar o que Deus está falando. Para de confessar o que você está vendo e comece a confessar o que Deus está falando. O que é confessar? É concordar com Deus. Quando eu creio que Deus é verdadeiro, que Ele é digno de confiança, eu passo a concordar com Ele. Como que eu concordo com Ele? Confessando, falando o que a palavra dele diz sobre mim, mesmo que o natural, mesmo que os meus sentidos, mesmo que os meus exames estejam falando ao contrário. Eu concordo com Deus. Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira. Fique com a palavra de Deus. Confesse, 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 até a incredulidade sair do seu coração, em nome de Jesus. Essa incredulidade vai sair do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, continuar um pouco aqui refletindo sobre esse tema tão importante, né, sobre cura divina na palavra de Deus. Nós temos trabalhado aqui com vocês, né, todos nós aqui, lembrando que somos alunos do Espírito Santo, inclusive eu, e o que o Espírito Santo quer produzir em nossos corações, eu creio, é a certeza de que é a vontade de Deus que você desfrute de cura, é a vontade de Deus que você desfrute de cura. Eu gostaria de fundamentar aqui mais um princípio muito importante sobre essa questão de como é a certeza, como é a vontade de Deus que você possa então desfrutar de cura. Nós precisamos entender algo, né? Que o mesmo sacrifício que te salvou do pecado também te salvou das doenças. O mesmo sacrifício, né? Ninguém nega que Jesus não, a grande parte dos cristãos não negam que Jesus nos salvou dos pecados, da natureza pecaminosa, e agora Ele nos possibilita vivermos uma vida em vitória contra o pecado. Romanos, no capítulo 6, fala, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Não falou que você não vai ser mais tentado, nem que de vez em quando você possa até, de repente, tropeçar em algum ponto. Entretanto, o pecado não pode mais ter domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça de Deus, ok? Você está debaixo da graça de Deus, então o pecado não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Agora nós temos que entender que a mesma cruz que foi poderosa, né? A mesma cruz para nos salvar do pecado como natureza, ok? E agora nos conceder graça para andarmos fortes e com domínio sobre o pecado. É a mesma cruz, é o mesmo sacrifício que nos possibilita a bênção agora de podermos ser supridos na saúde física. A mesma expiação, né, que supriu ali a remissão dos nossos pecados, é a mesma cruz, é a mesma expiação, né, que agora nós ali nos possibilita termos então um substituto perfeito que é Cristo, que nos dá vitória agora contra o pecado e contra as doenças. Então nós tivemos muitas profecias no Antigo Testamento falando, né, sobre esse Salvador que viria, que ele morreria e ressuscitaria para dar vitória sobre o pecado, mas também diz claramente na Antiga Aliança, que Isaías 53 é o texto mais conhecido, que também esse sacrifício seria para o quê? Ele estaria ali nos substituindo, levando então no seu corpo as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, se nós queremos que esse sacrifício foi aceito por Deus, como ele foi, o sacrifício perfeito que foi aceito por Deus, e por isso nós cremos e temos paz que, ao crermos nele, nós temos o perdão dos nossos pecados e também o poder, através da sua graça, para andarmos em vitória sobre o pecado, é a mesma cruz, é o mesmo sacrifício que foi aceito por Deus. Jesus foi aceito por Deus como substituto,
como aquele que nos substituiu na cruz, nos redimindo de todas as mazelas que nós tínhamos em relação às doenças, porque, na verdade, todo o problema do homem é o pecado. Se o maior problema do homem é o pecado, as consequências que esse pecado trouxe para o homem também são solucionadas pela mesma cruz. O autor de Gálatas, Paulo, fala, que nós fomos resgatados da maldição da lei. E uma das maldições da lei, ou seja, era pela quebra da lei, e a lei ali era a demonstração de que o homem era pecador por natureza e que não conseguia cumprir a lei de Deus. E ali ele diz que nós fomos resgatados da maldição da lei. E uma das maldições da lei, se você ler lá em Deuteronômio 28, ali fala das bênçãos para quem cumprisse e fala das maldições a partir do verso 15. Era o quê? Era enfermidades. Então, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, lá na cruz, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, então nós podemos hoje ter segurança que se Deus aceitou o sacrifício de Jesus, não agora para cobrir os nossos pecados, mas para remover o nosso pecado, para remover a nossa culpa, Deus também aceitou o sacrifício de Jesus para que o corpo dele fosse ferido, para que o nosso corpo agora, que é parte do corpo dele, fosse redimido. Glória a Deus. Creia que a mesma cruz que perdoou os teus pecados, o mesmo Salvador que perdoou os teus pecados, e como eu falei no vídeo anterior, salvação não significa apenas libertação e perdão de pecados, mas salvação é todo esse projeto de Deus para redimir o homem. Amém? Então você pode levantar as tuas mãos agora e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não preciso mais ficar com essa doença, eu não preciso mais ficar com essa enfermidade, eu não concordo com esses diagnósticos do homem, eu me aproprio da tua cura e do teu sacrifício, porque o Senhor levou as minhas enfermidades, eu não vou levá-las mais, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.